Olá, seja bem-vindo à terceira parte do programa Clube Executivo. Hoje estou a falar acerca de resolver problemas e não conformidades. Quer seja na sua empresa, na sua organização, quer você seja o chefe, o administrador, quer seja o gerente ou até mesmo um colaborador. É importante nós percebermos, entendermos que o sucesso, a promoção, a realização pessoal, profissional, está completamente relacionado com a capacidade de se resolver problemas. Seja alguém eficaz na resolução de problemas e eu posso dizer que você é alguém sucedido, muito bem sucedido. Vamos então ver os passos 1 é selecionar o problema, passo 2 é descrever o processo atual. Imagine que o problema é uma quebra de vendas. Imagine que você tem um estabelecimento comercial de rua e existe uma quebra de vendas. Então, há que descrever todo o processo. Para que possa haver a venda, tem que haver um estabelecimento comercial, tem que haver o produto, a compra do produto ao fornecedor, tem que haver também tudo aquilo que está relacionado com o produto, a embalagem, o design, tem que haver o preço, a exposição, a forma como está exposto, enfim, todas essas coisas. Existe também todo o processo de venda, a forma como os colaboradores eles se relacionam com os clientes, ou seja, o atendimento ao cliente, bem como também até o serviço pós-venda, enfim, todas essas coisas que sejam realidade da sua empresa, da sua organização, da sua vida profissional. Identificando e esquematizando tudo isso, há que seguir para o passo 3, que é descrever todas as causas possíveis do problema, para que possamos chegar a identificar a causa raiz desse problema, que foi a quebra de vendas, houve uma baixa de vendas, há que identificar a causa raiz de tudo isso. Ou seja, aqui todos os membros do time, eles devem de colocar a pergunta porquê. Porquê esta situação? O porquê deste procedimento, o porquê deste atendimento, o porquê é que esta situação poderá ter levado a isto, é o porquê. E identificando os porquês nos vários procedimentos, nós vamos conseguir descrever ou encontrar e identificar as possíveis causas dos problemas. E claro, aqui está um exemplo de a boa atitude que todas as pessoas devem de ter perante um problema e uma não conformidade. Ou seja, é uma oportunidade não só de resolver essa situação, mas até de melhorar todo o procedimento. Porque sempre que há um estudo, uma identificação de um problema e há uma verdadeira análise ao problema, surgem as oportunidades de melhorias, as oportunidades de crescimento. Vamos para o passo 4, que tem a ver com desenvolver uma solução, desenvolver um plano de ação, para que sejam eficazes e praticáveis, incluindo alvos para melhorias. Neste passo, todo o time, toda a equipa, eles irão gerar soluções potenciais. Eles irão analisar as soluções. Ou seja, não serão soluções assim à toa ou calhas, mas vamos gerar soluções potenciais e analisar essas soluções. Definir e trabalhar nas soluções. Selecionar a solução que melhor atenda às necessidades do cliente, do produto, do serviço, enfim, daquilo que se estiver a tratar. Planear o processo de mudança. E este planeamento do processo de mudança, ele se faz com 3 tipos de perguntas. É o quê, quem e quando. O quê, quem e quando. Com tudo isso, deve-se de fazer também um plano de contingência quando se lida com assuntos mais arriscados, ou seja, ter uma espécie de um plano B ou ter uma espécie de um plano que possa conter algumas reservas de contingência para esse plano de solução que está a ser implementado. Deve-se definir também as resistências e objeções possíveis. Determinar que recursos são necessários para lidar com a mudança. E, por último, estabelecer alvos para a melhoria
bem como também métodos de supervisionamento. Ou seja, não é apenas estabelecer alvos e pronto, esses alvos já estão estabelecidos. Não, deve de ser colocado alvos, estabelecer alvos, mas depois deve de haver um supervisionamento, deve de ser monitorizado, digamos, esse percurso, esses resultados, para que esses alvos eles possam ser alcançados, objetivos alcançados. Vamos então agora para o passo 5, que tem a ver com implementar a solução ou a mudança do processo. Este passo inclui o implementar, o plano de solução que foi determinado. Então, agora passamos à fase da ação, a fase de incrementar, implementar. Recolher também mais dados para uma avaliação futura, ou seja, não podemos implementar e depois esquecer, não. Temos que entender que quando nós implementamos uma medida que consideramos ser a mais plausível, a mais correta, a mais eficaz, devemos mesmo assim recolher todo o tipo de informações, porque lá mais à frente pode ser necessário rever ou até mesmo melhorar essa solução. E por último, neste passo 5, é seguir o plano e controlar as medidas estabelecidas. Isso é muito importante. Vamos ver agora o passo 6, que está relacionado com verificar e avaliar. Verificar e avaliar os resultados dessa mudança. A solução estabelecida, ela está a provocar os resultados pretendidos? Há consequências inesperadas que não foram pensadas, não foram planeadas, não foram previstas? Então é necessário haver sempre esse tipo de avaliação. Rever, verificar todo o processo, todas essas medidas implementadas. Ou seja, rever o processo, claro, sempre que necessário, padronizar a melhoria para manter o ganho, estabelecer medidas de supervisão e controle do processo para observar as alterações que vão ocorrendo. Ou seja, não estabeleça medidas, não provoque mudanças sem depois ter uma análise de resultados. Essa análise de resultados é muito importante para que você possa ir avaliando a subida ou a possível descida desses mesmos resultados dessas medidas implementadas. E por último chegamos ao passo 7, o último passo, que é refletir e agir com tudo aquilo que foi aprendizado. Ou seja, há que refletir, há que aprender e há que agir então de acordo. Tudo foi bem sucedido, todo este processo correu muito bem, então há que implementar agora padrões. Fica tudo padronizado, aprende-se com a situação e reverte-se tudo isso em benefício futuro para a empresa, para a organização. Ou seja, é a hora de reservar um tempo para pensar e aprender com a experiência, avaliando os resultados do processo de solução de problemas, avaliando o processo e a recomenda das mudanças, a contínuo processo de melhoria, onde for necessário, e a procura de oportunidades de melhoria. Então, todos estes passos são passos muito importantes, são passos decisivos para que você possa resolver problemas e não conformidades. E assim chegamos ao final desta parte, deste programa, e assim me despeço com um bem-aja e votos de sucesso na sua empresa, na sua organização. Um bem-aja para todos.